Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos de volta com a sabedoria da Kabbalah. Desta vez nós vamos falar de um assunto bem interessante. Espero que você esteja bem, de saúde, física, espiritual e mental. Eu acho que essa tríade em nós, nesses dias, nesse tempo de tanta pressão de todos os lados, a gente tem que estar procurando o equilíbrio. E é isso que a Cabala nos proporciona. É trazer o equilíbrio para a nossa alma, para o nosso corpo, mente e por aí vai. Então, antes de começar com esse tema, tá certo? Eu já peço que vocês vão lá no canal da Luz da Kabbalah, no YouTube, e compartilhe, se inscreva, peça para os amigos se inscrever na página, se não conhece a Cabala, que possam conhecer através do canal, através não só Cabala, mas um pouco do judaísmo, um pouco daquilo que a Torá tem para nós, a Bíblia Sagrada, tá certo? E as perguntas que me fizeram são várias, né? Hoje vou tentar responder uma bem rápido, né? É uma jovem, né, de 15 anos e a mente muito aberta, né? Graças ao Eterno, mora no interior. E ela fez essa pergunta para mim, tá certo? O tema vai ser o que acontece, né, com a alma, né, após a morte. O que acontece com aquilo que está dentro de mim, chamado centelha divina, chamado de alma, tá certo? E dentro do judaísmo a alma não é só uma, é cinco. Mas vamos falar de um modo geral para onde essa consciência chamada de alma vai quando a morte chega para cada um de nós. Não importa em que religião você esteja, certo? Baixa em nível de consciência, nível energético, baixo alto, essa morte vai vir para todos. Eu acho que poucos hoje em dia conseguem se livrar, poucos ou quase nenhum, livrar-se da morte, tá certo? Então, a seguinte pergunta que me fizeram foi essa: o que é a alma? O que acontece com a alma quando a morte acontece? Quando morremos, para onde vai a alma? Primeiro nós vamos entender que como fica difícil da gente ter um conhecimento da onde vai, para onde vai a alma, porque várias religiões têm o seu ponto de vista específico, doutrinário e teológico, tá certo? O judaísmo vai ter o dele, o judaísmo tradicional vai falar que a alma vai fazer isso e isso e isso e vai para aquele canto, tá certo? O cristianismo católico vai fazer a mesma coisa também, que a alma, quando deixa o corpo, vai passar por estágio e vai para aquele canto. O cristianismo evangélico protestante também tem a sua ideia, os muçulmanos, os budistas, os hinduístas e por aí vai. Todas as crenças que acreditam que a alma tem vida após a morte, tá certo? O judaísmo crê nisso, que a alma é infinita, a alma ela é infinita. Já tem religiões que dizem que a alma depois da morte ela é extinta. Tem uns que dizem que a alma boa, a alma santa, a alma purificada, ela vive. A alma má que praticou muita maldade, ela vai ser jogada no lago de fogo ou vai ser extinta, vai ser exterminada, tá certo? Porque o mal tem que ser exterminado. Isso é uma visão de grupos religiosos menos, menos importante que os outros, mas tem essas visões, tá certo? Então vamos lá. Eu falo aqui, tá certo? Eu creio no conhecimento, na filosofia dentro da Kabbalah, que existe a reencarnação, tá certo? A reencarnação, hoje, para mim, é fundamental. Eu não quero entrar em debate para provar que eu estou certo e que quem não acredita está errado, e quem não acredita que a alma não precisa de nada disso, que a alma
ela é extinta na hora da morte, acabou e tal, também não quero debater. A Cabala nos traz essa consciência de termos a nossa crença e ficarmos tranquilos. E eu, depois que comecei a estudar a Kabbalah e muita coisa junto, eu fiquei tranquilo, eu estou sossegado naquilo que eu creio e não quero ficar, já tive tempos atrás de debater e tal, e provar alguma coisa que eu acreditava no meu tempo de menino. Hoje em dia eu não faço mais isso, graças à sabedoria da Kabbalah. Baruch Hashem, por isso, tá certo? Então, eu creio, né, baseado em textos cabalísticos, interpretações de textos da Torá, do Talmud, por aí vai. Mas o caso não é reencarnação. Falei para deixar frisado que alguma coisa que eu vou falar eu vou ter que falar sobre a reencarnação, tá bom? Então, hoje o tema é para onde a nossa alma vai. Segundo o judaísmo tradicional, quando a alma morre, quando o ser humano morre, a alma deixa o corpo e passa de 15 a 30 dias por aqui ainda, tá certo? E o último ponto bem místico também é que até o ponto em que o corpo não tem mais nenhum líquido, certo? A alma fica aqui, vou desligar aqui o Wi-Fi, fica por aqui, tá certo? Vigiando o corpo porque tem ainda resquícios de vida, tá bom? Essa é uma interpretação bem simples do judaísmo, também da Kabbalah, tá bom? Essa é um ponto simples. Creio que a visão de alma depois da morte, tanto da alma depois da morte, né? Do corpo, é claro. Católica e evangélica, né, protestante, é a mesma visão. A alma boa vai para o céu. A alma que aceitou o credo, a alma que se batizou, fez todo aquele ritual católico, ritual protestante evangélico, aquela alma que está na igreja, que está seguindo as doutrinas, certo? Vai para o céu depois que morre. E a alma a alma do ímpio, vamos dizer assim, que não é da fé, essa alma vai para o inferno, tá certo? Vou ler um texto aqui para que a gente tenha uma consciência bem interessante. É um texto bem rápido. Olha só. É do livro Reencarnações e o Judaísmo. A alma veio ao mundo inferior para dar vida e espírito a uma forma humana. Ao longo da vida inteira, a alma se esforçou para trazer divindade ao mundo, aparentemente dela desprovida, ou seja, a luz é desprovida, o mundo é desprovido da luz, e quem traz essa luz ou faz ela aparecer aqui somos nós, a nossa alma através do corpo, tá certo? Ao chegar o tempo da alma ter que sair, ou seja, a morte, dessa forma terrena, tá certo? A alma retorna à sua casa, na esfera celestial. Existe muitas perguntas, tá certo? No meio religioso, o qual eu vivi e tenho contato com pessoas ainda, no meio cristão, e existe se a alma depois que morre está consciente ou não está consciente, se está sofrendo ou não está sofrendo. Isso é até um pouco chato, na época era muito chato falar sobre isso, porque ninguém tinha um entendimento do que seria alma, certo? E particularmente eu acredito, certo, que quando a gente deixa esse corpo, baseado na Kabbalah, esse corpo, ele vem para cá com um propósito, como fala o livro, trazer luz a esse mundo, trazer luz a Malhut, né? Mostrei no outro vídeo que eu vou postar ainda como funciona o mundo, né? Então, nós estamos aqui com um propósito, com esse corpo aqui. Eu, Manuel, estou aqui com esse corpo para trazer luz, ou revelar a luz ou a escuridão. Eu escolho, tá certo? E esse trabalho é feito por nós. Então, quando eu não consigo fazer esse trabalho, certo? Não achei o meu caminho, a minha missão, não fiquei consciente do que eu realmente sou, eu morro, a morte vem, eu volto
Eu creio de que nossas almas vão para um canto, nessa condição de não ter completado a nossa missão, a gente volta para um canto. Eu já falei no vídeo uma vez sobre o que é o inferno, o Gehinnom. Vamos para um lugar de limpeza, vamos para um centro terapêutico, tratar nossas energias negativas, nos limpar e retornar de novo. Entra aqui uma questão de reencarnação. Depois eu posso fazer um vídeo sobre esse assunto bem profundo, não só um vídeo, mas que um estudo de 1 hora, não sei, 1 hora e meia, falando sobre isso, para entender, porque quando falamos de morte, de alma, temos que entrar com essa questão reencarnacionista, chamada na Cabala de Gilgul, Gilgulin, rodas da vida, ou Gilgul, roda da vida, tá certo? Então, quando a gente falha, certo, da primeira vinda aqui, vamos encarnar, né, nessa vida aqui, né? Encarnei a primeira vez, é encarnação. Reencarnação é a segunda vida que eu vim aqui, né? Não a alma que morreu, não, ela volta e vive aqui novamente em outro corpo, tá certo? Isso é a reencarnação. Então, é complicado entender isso. Para quem não tem o conceito de reencarnação vai ficar complicado, mas garanto que depois eu vou fazer um vídeo sobre reencarnação. Então o assunto hoje é para onde a alma vai. Se ela vai para um canto e não vai ser exterminada, como fala algumas vertentes, aliás, algumas religiões, tem que saber primeiramente qual a nossa missão aqui. Se não completarmos, o que a gente vai ganhar? O que a gente vai fazer para completar? Porque nós temos que completar a missão. Desde a criação do mundo, existe um cronograma, existe todo um script para todas as almas que descem de lá e vêm até aqui, tá certo? Tem um propósito bem específico. Vou pegar aqui um símbolo da árvore da vida, né, chamada Etzraim, árvore sefirótica, para a gente entender um pouco sobre isso, tá certo? Olha só, aqui são os mundos, tá certo? Eu fiz um vídeo explicando sobre isso, tá certo? Nós viemos, tá certo? Vamos usar aqui Keter como o símbolo de pureza. Viemos daqui puro, saímos de um lugar puro e nós estamos aqui. A nossa missão aqui é trazer luz para esse canto, para esse mundo aqui, tá certo? Então a nossa descida para cá tem tudo que está aqui, certo? Dentro da árvore sefirótica, a Cabala vai explicar, tem níveis de mundos e níveis de alma. Então temos que atingir a maior alma, que é chamada Yehidá, certo? Então, quando a gente tem o conhecimento dessa esfera, desse desenho sefiró, da árvore da vida, árvore sefirótica, a gente consegue entender um pouco a missão da nossa alma e não ficamos perdendo tempo com teologias, dogmas que já são praticamente ultrapassados. A ciência prova, através da física quântica e algumas áreas da ciência, que a alma tem vida após a morte, de experiências de EQM, experiência quase morte, que prova que a alma teve contato com algo espiritual depois da morte. Então essa questão da alma ser extinta, isso é um pouco radical, tá certo? Então, vamos entender que todo o cronograma que foi feito desde a criação, desde aqui até aqui, nós temos que passar por todas as etapas. E quando não chegamos ao o alvo que está predeterminado para a gente volta de novo com essa missão. Então, particularmente a Cabala, judaísmo e algumas religiões espiritualistas acreditam que a alma, quando morre, não vai para o inferno ser totalmente extinta e sofrer o resto da vida com fogo ardente e ranger de dentes, certo? E também essa alma ruim, certo? Não vai passar por isso. E a alma boa não vai para o céu gozar de um paraíso e ficar lá sem fazer nada. Porque ter uma vida sem fazer nada é algo pedante, é algo que não faz sentido, tá certo? Nós viemos para cá para termos ações, para termos trabalho, para trabalhar a terra,
para viver uma vida, a Terra é isso aqui, né? O nosso corpo, para melhorar cada dia. Então nós acreditamos, eu acredito, não estou aqui, todos os meus vídeos não tem teor apologético de defender a minha fé e atacar a outra. Eu não faço isso, graças ao Criador. Aprendi isso com muita dor e sei que muitos ainda estão atacando a outra visão de fé para vamos dizer assim, acrescentar a sua fé. Ou tipo assim, para confirmar a sua verdade. A minha crença só é forte se eu atacar do outro, porque a minha é fortalecida. Não, isso na Cabala, eu acho que nenhum cabalista faz isso, tá certo? Então esse foi um vídeo que eu fiz, certo? Que eu gravei agora, claro, pra gente ter um pouco sobre essa noção para onde nós vamos depois da morte. E envolve também reencarnação, que é um tema muito polêmico nos dias de hoje ainda. E prometo voltar com um vídeo sobre reencarnação. Essa pergunta foi da Yara, uma pessoa inscrita no canal, tá certo? Uma jovem de 15 anos e tem uma mente espetacular, entendeu? Então, essas mentes que estão despertando agora para Kabbalah, com perguntas desse nível, tá certo? Que faz com que esse processo tão difícil de entendimento das coisas espirituais e espirituais aconteça, tá certo? Então, nós queremos que a alma, ela vem para cá, volta para esse canto, esse spa, esse canto de limpeza, esse que é chamado, né, o inferno, vamos dizer assim, não é o que a gente pensa. Eu fiz um vídeo, quem quiser vai lá na lista do YouTube, vai ter lá um livro sobre a Cabala e o Inferno, eu acho, sobre isso, e fala sobre a Cabala do Inferno, é isso o vídeo. E vai explicar um pouco sobre isso. Então, acreditamos nós, né, acreditamos os cabalistas, e particularmente eu, que isso, né, é um projeto do Eterno. A nossa alma, ela, no fim das contas, todas as almas cumprirão a sua tarefa predeterminada e voltaremos para o grande e Criador, que saímos dele e voltaremos para ele. Essa é a nossa trajetória. Até mais, obrigado pelas curtidas, pelos seguidores e que possamos mais e mais aprender a cada dia. Shalom Aleichem para todos, até mais. Até o próximo vídeo.